Bom, bom dia a todas, a todos. Estamos aqui mais uma aula, né, do programa de pós-graduação em Direito da UERJ, nessa disciplina esse semestre sobre interpretação e planejamento tributário. E hoje a gente tem a alegria de receber a professora Marta Leão, do IBDT, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que vai falar com a gente basicamente sobre tudo que a gente está conversando esse semestre. A professora Marta, a gente sabe, é a autora desse livro aqui, Direito Fundamental de Economizar Tributos. Essa é a primeira edição, né? E aquele negócio, depois que a gente estuda a primeira edição, quando saem as outras edições, a gente fica preso àquela que a gente já. Principalmente para quem tem toque, como eu, e coloca essas berimbelinhas e tal, que depois não servem para absolutamente coisa alguma, a gente esquece por que pendurou elas, né? É, mas acho que, se não me engano, né, Marta, está na terceira edição o livro. Isso. Ah, de uma maneira geral, e por isso vai ser muito legal a gente ouvir a Marta, eu acho que é muito importante a gente ter a capacidade de ouvir, né, posições antagônicas. Acho que as posições da Marta são, de uma maneira geral, contrárias às minhas, as que eu venho expondo para vocês aqui sobre muitos dos temas que a gente vai tocar aqui. Mas o que as pessoas não sabem é que a maior divergência, a mais fundamental que existe entre Marta e eu, não é uma divergência tributária, está relacionada ao fato de que a Marta ainda não consegue apreciar o valor de uma carne bem passada, né? Então, né, muito apegada a essas tradições gaúchas, né? Ela não conseguiu ainda entender que a carne, quando ela é bem passada, né, se elimina toda aquela parte vermelha, realmente ela fica mais suculenta, né? Suculenta. Não, veja bem a escolha do termo técnico. Não é uma carne que fica mais. Eu me recordo, tem uns 3 anos, não sei, teve um evento lá do IET em Porto Alegre e o Arthur, né, que é outro professor gaúcho também, é, fez um churrasco pós-encontro, né? E ele falou para mim, Sérgio, sua carne bem passada está garantida, porque eu falei para o churrasqueiro que só comes bem passado e tal. Pô, quando eu fui ver o pratinho do que era a suposta carne bem passada destinada a mim, era um monte de carvãozinho, assim, que eu acho que o churrasqueiro gaúcho ele sequer tinha o software, né, de como preparar uma verdadeira carne bem passada, suculenta, né? Com Ele achou certeza. que bastava torrar a carne o máximo possível, né, na grelha e voltar aqueles carvãozinhos, assim, que seriam a carne bem passada. Mas brincadeiras à parte, Marta, eu fico muito feliz de estar recebendo você aqui virtualmente na UERJ hoje. Essa mediação digital permite a nós fazer esse tipo de encontro, né? Como eu falei antes, o nosso foco aqui é basicamente falar sobre interpretação e falar sobre planejamento tributário. Eu acho que, no caso específico do seu trabalho, eu acho que tem diversos aspectos também interessantes, que eu não sei se você se propôs a tocar, que são, eu acho que a gente começa tudo com uma visão muito diferente da Constituição, né? E talvez uma leitura diferente do que é a Constituição tributária, de quais são os valores que pautam a Constituição tributária, e dali a gente provavelmente desce para outras, né, divergências que talvez sejam até consequência desse ponto de partida distinto, né, da leitura da Constituição. Então é isso. Eu acho que para nós vai muito engrandecedor, né, poder ouvir diretamente de você as bases do que está no livro. Eu circulei o seu artigo também para a turma, né? Então espero que o pessoal tenha tido a chance de ler e sem enrolar mais. Infelizmente, não teremos a chance de depois nos reunirmos todos para um belo churrasco bem passado pós-aula. Eu já passo a palavra para a professora Marta Leão para fazer a sua exposição pelo tempo que achar necessário. Perfeito, obrigada. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Sérgio, aí pela introdução. Olha, eu queria dizer, gente, que debater questões jurídicas e não termos consenso sobre elas é natural de qualquer debate científico. Mas numa coisa eu tenho certeza: o churrasco na minha casa é melhor que na casa do Sérgio.
tá? E assim, quem apostar contra isso, isso é uma verdade absoluta. Então, enfim, não apostaria no churrasco do Sérgio, isso é certo. Relativamente às questões tributárias, como o Sérgio disse, eu escrevi uma tese, foi minha tese de doutorado, defendida aqui na Universidade de São Paulo, que agora se encontra na terceira edição, que se chama O Direito Fundamental de Economizar Tributos. E é uma tese, enfim, que, como o Sérgio comentou, enfim, certamente dialoga em pontos extremos, assim, das posições que talvez vocês já tenham ouvido do próprio Sérgio ou de alguns outros professores, mas isso é natural, né, de qualquer questão científica, e não estou aqui para pregar nada e nem para convencer ninguém de nada. Eu acho que isso é totalmente desnecessário. Todos vocês têm plena capacidade aí no mestrado, doutorado, de refletir sobre esses temas e de tomar a posição que lhe pareça mais pertinente a partir das razões que sejam mais convincentes para cada um. Mas quando a gente vai até criticar uma posição doutrinária, porque eu não gosto da expressão criticar um autor, sofro com isso, acho que as pessoas personalizam demais as posições, né? São trabalhos, são ideias, e, portanto, nós criticamos argumentos e não pessoas. E quando a gente vai criticar argumentos de determinadas pessoas, é fundamental que a gente conheça esses argumentos a fundo e faça a sua leitura do modo mais caridoso do ponto de vista hermenêutico possível. Então, como, por exemplo, a minha tese é um contraponto à tese do professor Casal Tanabás, para escrever essa tese, eu passei um tempo em Coimbra com ele, frequentando as aulas dele, e ele sempre foi muito aberto a mim, sabia que eu ia escrever uma tese contrapondo, e em nenhum momento me fechou as portas ou criou empecilhos para isso, sempre me auxiliou muito para escrever um trabalho me contrapondo ao dele, de maneira muito natural, porque isso faz parte do debate científico e é o que se espera de todos nós enquanto cientistas. Tá? Bom, eu vou compartilhar minha tela. Desculpa, eu acho que Sérgio... Eu vou te fazer Isso, aqui co-host para você por poder favor. compartilhar. Pronto, deve estar funcionando, Marta. Boa, imagina. Bom, vocês estão vendo? Sim, perfeito. Bom, eu, enfim, usei essa apresentação, eu já falei desse tema, claro, algumas vezes, né, porque eu defendi esse trabalho em 2017, mas ele ainda parece tão atual, porque os debates sobre isso acabaram ganhando bastante relevância, né? Então, esse é o nome da tese, o nome do livro também. Opa, deixa eu só colocar aqui, ok. Que talvez assim seja a estrutura dessa pequena apresentação, e como eu disse para o Sérgio, eu acho que talvez o mais importante sejam mesmo os debates, né? Então eu não quero me alongar muito nessa apresentação, mas eu vou dividir a minha fala em duas partes, né? A primeira, falar um pouco sobre a ideia de dever fundamental de pagar tributos, qual a origem, o panorama dessa discussão no Brasil, como a doutrina trata desse tema, parte dela, pelo menos, como a jurisprudência trata desse tema, ou parte dela, pelo menos. E aí, sim, na segunda parte, fazer a problematização dessa teoria de por que me parece que a ideia de dever fundamental de pagar tributo seria problemática, e, ao contrário, eu defendo que haveria uma liberdade de auto-organização, de buscar caminhos menos onerosos do ponto de vista tributário, evidentemente, dentro das regras do jogo, e que esse direito seria um direito, esse sim, implicado diretamente da Constituição. E isso é feito a partir de uma reconstrução do papel dos princípios na Constituição, de uma crítica à ideia de que seria possível ponderá-los, né, na medida em que parte da doutrina defende, e essa ideia de que haveria uma eficácia positiva da capacidade contributiva, da solidariedade como um supraprincípio em nosso sistema. Então, vamos dizer assim, esse é o panorama, né, a divisão dessa apresentação, para depois a gente poder discutir aí temas mais específicos, e até, inclusive, se vocês estiverem discutindo temas mais específicos, que o Sérgio, enfim, sabe que eu tratei na minha tese, que eu não trate nessa apresentação, não há nenhum problema em depois eu fazer uma complementação. Bom,
Vocês certamente sabem, né? Enfim, vão ter o privilégio aí de conversar com o professor Casalta, mas essa tese do dever fundamental de pagar tributos, na verdade, é uma tese importada, né, de Paraguai, do Paraguai, uma tese importada de Portugal, escrita pelo professor Casalta Nabais, né, titular da Universidade de Coimbra, e essa é uma tese, é a tese de doutorado dele, uma tese de política fiscal, tá? Isso é muito importante, porque essa tese do professor Casalta, ela tem cerca de 900 páginas, é um livrão vermelho, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte da tese do professor Casalta, ele defende como deveria ser o sistema português tributário ideal. Ou seja, qual seria o sistema tributário ideal para que o sistema tributário português fosse um sistema justo do ponto de vista das premissas adotadas do ponto de vista da política fiscal do professor Casal Tanabás. E a segunda parte desse trabalho é um trabalho que reconstrói a Constituição portuguesa do ponto de vista do sistema tributário tal como ele é, com as limitações constitucionais a esse exercício do poder de tributar. Então, vejam, na primeira parte ele define o sistema ideal, e na segunda parte ele reconhece que esse sistema ideal não existe, né? Não é o sistema posto na Constituição portuguesa. Isso é muito interessante, porque a maior parte dos, né, enfim, das pessoas, muitas vezes, primeiro só lê o título, mas mesmo as que leem toda a obra do professor Casalta, importam apenas a primeira parte da obra, né? Sem reconhecer que, na verdade, essa primeira parte é um sistema idealizado, é um sistema de como o professor Casalta Nabais acredita que o sistema deveria ser do ponto de vista político-fiscal para ser mais justo, embora ele reconheça que esse sistema não foi implementado, né? Que o sistema vigente é um sistema que tem muitas limitações constitucionais ao poder de tributar. E é muito interessante que nós importamos uma tese, né, sobre como o sistema ideal português deveria ser, e nós muitas vezes usamos essa tese para dizer como o sistema tributário brasileiro de fato seria, né? Então, nós importamos uma tese sobre um sistema político ideal, e nós usamos essa tese para dizer que o sistema brasileiro é assim, embora nem quem tem escrito esse sistema ideal reconheça que esse sistema ideal de fato exista nesse país de origem da onde a tese foi importada. Bom, e as premissas desse sistema ideal, né? As premissas desse sistema ideal, elas envolvem uma preferência axiológica, né? Uma ideia de que os princípios da igualdade, da capacidade contributiva e da solidariedade seriam princípios tidos como sociais, e esses princípios tidos como sociais teriam uma prevalência sobre outros princípios do sistema, tá? Então, se faz inclusive uma contraposição entre o que seriam princípios sociais e princípios individuais, né, que são tidos com uma alta carga retórica aqui, como né, formalistas, como individualistas, como legalidade, liberdade, segurança jurídica. Muito do discurso de planejamento tributário é um discurso permeado por retórica, né? Permeado por, enfim, acepções, assim, ambivalências e pelo uso de termos pejorativos, né? Seja argumentos, às vezes seja as próprias pessoas. Tá? Então, a gente tem aqui essa contraposição, né, entre o que seriam princípios sociais e princípios tidos como individuais formalistas, e uma ideia de que esses princípios sociais estariam, né, em uma hierarquia, vamos dizer assim, acima desses outros princípios. A gente tem ideias muito similares a isso no direito público brasileiro, dentro da noção de supremacia do direito público sobre o direito privado, né? Uma ideia de que haveria uma regra a priori de prevalência sobre o interesse público, quando esse interesse público entrasse em conflito, né, estivesse aí em contraposição com interesses privados, né? E essa, vamos dizer assim, esse é o pano de fundo, né? São premissas importantes relativamente a esse sistema ideal criado na tese do professor Casal Tanabás.
E nesse sistema ideal haveria esse dever fundamental de pagar impostos e uma ideia de que o cidadão, o contribuinte, não poderia, manifestando capacidade contributiva, deixar de contribuir na maior medida possível, né, buscando essa eficácia máxima da sua capacidade contributiva, porque não haveria esse direito dele, dentro desse sistema político-financeiro ideal, de não pagar a maior medida possível dentro da sua capacidade. Assim, grosso modo, é essa a tese do professor Casal Tanabás. Bom, a doutrina brasileira, né, entre eles aí representadas, eu deixei o professor Sérgio, né, enfim, da disciplina de vocês, e o professor Marco Aurélio Greco, que talvez sejam aí os dois dos maiores expoentes dessa posição na nossa doutrina, reverberam essas ideias, né? Então, aqui uma passagem do professor Marco Aurélio Greco, no sentido de que se existe capacidade contributiva captada, né, ela tem de ser alcançada, ou seja, ela funciona como um vetor do alcance da legislação. Então, essa segunda frase que é muito importante. A lei alcança o que obviamente prevê, mas não apenas isso. Ela alcança também aquilo que resulta dessa eficácia positiva, né, dessa conjugação positiva com o princípio da capacidade contributiva. Então, nessa ideia de que se eu tenho uma manifestação de capacidade contributiva, ela seria uma condição necessária e suficiente à incidência tributária, ainda que não haja uma previsão expressa da lei no sentido de captar esse fato gerador. E aqui, né, uma passagem também do professor Sérgio André, no sentido, né, de se reconhecer que deveria haver essa ponderação entre o dever de pagar tributos e, enfim, os aspectos da liberdade aqui do cidadão de buscar, de se organizar para pagar uma carga tributária minorada. Então, realmente é preciso reconhecer, né, que essa teoria do professor Casal Tanabás reverbera de maneira bastante significativa na doutrina brasileira, pelo menos em parte dela, e, enfim, encontra uma série de adeptos aqui nos nossos trabalhos brasileiros. E a jurisprudência, né, além de reverberar doutrinariamente, essa posição do professor Casal Tarabás encontrou grande força nos julgados da nossa jurisprudência, seja ela administrativa, seja ela judicial. Eu coloquei aqui dois casos que são paradigmáticos nesse sentido, né? O primeiro caso é um caso de ágio interno, né? Uma das grandes discussões que nós temos de planejamento tributário, ainda não resolvida pela nossa jurisprudência, embora o STJ agora, né, já tenha alguns julgados mantendo a invalidade dessa autuação com base apenas nesse critério de abusividade do aproveitamento do ágio pela existência de um propósito negocial que não seja a economia tributária nessas operações. Mas aqui é uma citação do TRF da quarta região, né, num caso julgando ágio interno, que usa exatamente essa ideia do dever fundamental de pagar tributos para justificar, fundamentar a manutenção da autuação, no sentido de que eu não poderia reconhecer a validade de operações praticadas apenas com a finalidade de economizar tributos, né? Então, se eu realizei uma operação e a finalidade precípua dessa operação é gerar economia tributária, então isso seria em si abusivo, né? Talvez a grande, vamos dizer assim, consequência da adoção dessa teoria do dever fundamental de pagar tributos seja essa ideia de que organizar as suas operações com a finalidade de economizar tributos, fazer alguma coisa para economizar tributos, né? Sendo esse, vamos dizer assim, o fim daquela operação, isso seria per se, né, abusivo, né? Isoladamente, isso seria abusivo.
E um segundo exemplo é um caso bastante paradigmático para os defensores da teoria do dever fundamental de pagar tributos, que é o caso da discussão do acesso, né, aos dados bancários dos cidadãos, sem necessidade, sem exigência de uma decisão judicial, embora esteja previsto, né, de maneira expressa no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, a regra, né, de privacidade dos dados, salvo para fins penais, por ordem judicial. Bom, o Supremo Tribunal Federal tinha uma interpretação sobre isso até 2015, e essa interpretação na DIN 2390 sofreu, né, uma mudança bastante significativa, tendo o Supremo passado a admitir, sim, a validade, né, a constitucionalidade da Lei Complementar número 105, artigo 6º, no que estabeleceu que as autoridades fiscais poderiam, sim, acessar os dados bancários dos contribuintes via procedimento administrativo ou via processo administrativo, sem necessidade de uma autorização judicial. E essa guinada jurisprudencial se baseou fortemente na teoria, né, citada expressamente no voto do professor Casal Tanamais, da ideia de um dever fundamental de pagar tributos, que deveria ser objeto de ponderação com o princípio, né, uma releitura aí da regra de privacidade, que seria, na verdade, um princípio, e que deveria ser objeto de ponderação para o seu afastamento nesse caso. Então, esses exemplos demonstram o quanto esse debate se tornou relevante na nossa jurisprudência, reverberando em uma série de discussões, seja de planejamento tributário, seja de outros temas, né? Porque a questão do sigilo fiscal não tem a ver com planejamento tributário, nós estamos discutindo uma regra de sigilo em geral. Bom, feita essa contextualização, aí sim eu acho relevante a gente entrar na discussão, enfim, da minha tese, né, enfim, da teoria que eu defendo, que problematiza essa ideia de dever fundamental de pagar tributos. Veja, a ideia de um dever fundamental, né, esse adjetivo que nós colocamos na ideia de dever, é um adjetivo que implica a noção de que esse dever seria retirado imediatamente da Constituição, né, do plano constitucional. Então, se eu tenho um dever fundamental, esse é um dever que pode ser implicado do plano constitucional de maneira direta. Tá? Então, eu retiraria do plano constitucional esse dever de pagar tributos, e não só de pagar tributos, mas de pagar tributos na maior medida possível, na medida exata da minha capacidade econômica, ainda que a lei assim não preveja de maneira específica. A problematização sobre isso me parece bastante necessária. Veja, há um espaço para ponderação de princípios na solução de controvérsias tributárias. Toda essa discussão passa pela ideia de que eu poderia, inclusive deveria, fazer uma ponderação entre princípios em todo caso de conflito em matéria tributária. Então, eu teria que fazer uma ponderação aqui entre o dever fundamental de pagar tributos consubstanciado nos princípios da solidariedade, da capacidade contributiva, da igualdade, com esses outros princípios que seriam princípios, né, tidos como individualistas, aqui formalistas, que estariam desse outro lado, que seriam a liberdade, a legalidade e a segurança jurídica. A questão é, existe mesmo essa eficácia positiva da capacidade contributiva no nosso sistema tributário, determinado pela Constituição? A capacidade contributiva foi colocada axiologicamente acima de outros princípios a partir da eficácia que foi atribuída a ela no texto constitucional? São essas perguntas que precisam ser respondidas quando nós defendemos esse tipo de tese. E aí, eu queria começar com uma provocação que me parece bastante importante, né? Vejam, eu coloquei aqui nesses dois quadros dois dispositivos. Um dispositivo da Constituição brasileira, que é o dispositivo referente ao sigilo fiscal, que a gente acabou de comentar,
da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, e o dispositivo relativo à lei fundamental alemã, a Constituição alemã, que trata também do sigilo de dados. Coloquei, evidentemente, traduzido, né, para que ninguém pudesse reclamar que seria aí incompreendido. Então, o que diz a lei fundamental alemã? Artigo 10. O sigilo da correspondência, assim como das comunicações postais e das telecomunicações, são invioláveis. 2. Limitações só podem ser ordenadas em virtude de lei. Agora, vamos comparar esse dispositivo com o que diz a Constituição brasileira. Artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Caros, esses dispositivos são iguais? Veja, a não ser que a gente vá defender um ceticismo interpretativo total das palavras, me parece inequívoco que esses dispositivos têm uma eficácia normativa diferente. Uma coisa é eu estabelecer a discricionariedade do legislador para estabelecer limitações, como fez o Constituinte alemão. Veja, o sigilo é inviolável, mas limitações podem ser ordenadas em virtude de lei. Ponto. Sem estabelecer que hipóteses de limitações são essas, sem estabelecer o meio que seria exigido para tanto. Agora, comparem esse dispositivo com o dispositivo da Constituição brasileira, que é um dispositivo que estabeleceu uma regra de antecedente fechado, que estabelece o único meio a partir do qual é possível violar o sigilo de dados, por ordem judicial. Veja, nós podemos gostar ou não gostar desse dispositivo, e nós temos toda a liberdade, enquanto cidadãos políticos, de divergir do nosso legislador e do nosso constituinte. Agora, ignorar a eficácia normativa, o texto que foi posto pela Constituição, e transformar esse texto da Constituição brasileira como se ele fosse igual ao da Constituição alemã, me parece que aqui a gente atravessa um limite daquilo que o texto permite, daquilo que o Constituinte decidiu e prescreveu, sem nos dar conselhos, sem nos dar orientações, mas nos dando ordens prescritivas no artigo relativo às garantias individuais dos cidadãos. Então, vejam, enquanto a Constituição alemã deu espaço para o legislador discricionariamente fazer ponderações, a Constituição brasileira, relativamente a esse tema, ela própria ponderou o conflito entre privacidade e fiscalização tributária, interesse público na fiscalização tributária, e ela tomou uma decisão clara, assertiva, na forma de uma regra. Não me parece que se possa dizer que existe o mesmo espaço de ponderação aqui entre esses dois sistemas. E essa é a grande questão. A leitura que me parece ser feita por quem defende essa maior plasticidade, essa maior abertura a ponderações para a promoção de determinados princípios, é uma leitura como se os dispositivos da Constituição brasileira fossem como esse dispositivo da Constituição alemã. Fosse uma Constituição mais aberta, mais principiológica, com maior discricionariedade, seja para o legislador, seja para o aplicador da norma, no sentido de fazer ponderações em busca da promoção de determinados ideais. O Constituinte de 88 optou por outro caminho. E essa comparação entre a regra de sigilo e o princípio da privacidade na Constituição alemã me parece deixar isso muito claro. Há um espaço muito diminuto na nossa Constituição para a ponderação, especialmente nos âmbitos nos quais o Constituinte reconheceu uma forte vinculação com os direitos fundamentais. E ao reconhecer
E aí, claro, como um produto político do momento histórico em que a Constituição foi promulgada, né, um momento de ditadura militar, de excesso, de abuso no exercício do poder estatal, no pêndulo político, a Constituição foi por uma Constituição mais garantista, por uma Constituição mais protetiva, mais detalhada, no sentido de estabelecer limites muito claros ao exercício do poder estatal, especialmente nos âmbitos em que esse exercício restringe direitos fundamentais, seja no âmbito penal, seja no âmbito tributário. Veja, o fato do tributo restringir um direito fundamental não significa que ele não é legítimo. Nós temos várias restrições constitucionais legítimas de direitos fundamentais. Toda vez que nós tomamos uma decisão que impacta na nossa liberdade, nós diminuímos a esfera de poder de decisão individual, mas nós fazemos isso de maneira coletiva, com base, né, num Estado democrático de direito, nos nossos representantes democraticamente eleitos, que, representando a nossa vontade, tomam umas decisões que vão limitar o exercício dos nossos direitos fundamentais. Isso são restrições legítimas, válidas, mas não significa que deixem de ser restrições simplesmente por serem válidas. Toda vez que nós determinamos que uma pessoa vai ser obrigada a recolher uma obrigação pecuniária, compulsória, nós limitamos a esfera de tomada de decisões livres por parte desse cidadão. E, evidentemente, isso restringe o seu grau de liberdade, ainda que isso seja feito de maneira válida. Então, a Constituição reconheceu, nesses âmbitos do direito, em que nós temos uma relação intrínseca com os direitos fundamentais, a necessidade, a exigência de ser mais protetiva e de fazer isso por meio de regras assertivas, regras que estabelecem a conduta permitida, proibida ou obrigatória de maneira direta, sem estabelecer apenas um estado ideal de coisas a ser promovido. Poderia ter feito diferente? Evidente que poderia. A Constituição alemã não tem nenhum dispositivo relativo ao exercício do poder de tributar. Nenhum. Absolutamente nenhum. Então, ela tinha já exemplos de constituições diferentes, mas tomou uma outra decisão. E essa decisão, que me parece muitas vezes desrespeitada, quando se defende de maneira tão abrangente uma ponderação de princípios para a resolução de conflitos tributários. Então, veja, quais são as problematizações aqui que são feitas pela tese, né? Será que a Constituição, de fato, concedeu a capacidade contributiva ou a solidariedade, a possibilidade de criação direta de responsabilidades tributárias, de obrigações de pagar tributos? Ou seja, existe de fato um dever que pode ser implicado da Constituição de contribuir na maior medida possível? Ou a Constituição, de maneira expressa, no artigo 150, inciso 1, definiu que a única forma de criar tributos ou de aumentar tributos já existentes é por meio de lei que o estabeleça. Ou seja, não foi a própria Constituição que definiu que a obrigação tributária é uma obrigação legal e não uma obrigação constitucional, ao estabelecer que ela não criaria nenhum tributo, que seria preciso o exercício do poder democrático via poder legislativo para a inserção dessas obrigações tributárias no nosso sistema tributário. Então, não há um reconhecimento do próprio texto constitucional de que o dever de pagar tributos é um dever legal, com a única origem possível baseada na lei, via poder legislativo em sentido formal, com base na nossa representação democrática. Então, se eu reconheço isso, eu necessariamente tenho que reconhecer que a ideia de dever fundamental de pagar tributos, ela contém um erro, porque eu não tenho como implicar de maneira direta da Constituição nenhum tipo de obrigação tributária, à margem da lei, tá? Além disso,
existe algum dispositivo que permita implicar na Constituição uma ausência de liberdade do cidadão de realizar operações com a finalidade de economizar tributos? Veja, isso é muito interessante, gente, porque é muito importante reconhecer que a defesa dessa ideia precisa dar uma justificativa para o fato da própria Constituição ter reconhecido que existem tributos utilizados com finalidade extrafiscal. O que é o uso extrafiscal de um tributo? É o reconhecimento pelo Estado que o tributo é uma das formas mais eficazes de moldar o comportamento das pessoas, que é natural dentro do sistema econômico que vivemos. Quando eu te tornar mais cara uma determinada conduta, que você tenda a ser desestimulada a praticá-la. E é o contrário. Quando eu tornar mais barata, ou seja, diminuir a carga tributária sobre um determinado bem, serviço, você tenderá a ser estimulada a praticá-la. Então, o Estado reconhece a natureza natural do tributo de ser um fator a ser considerado no momento da conduta. E usa isso o tempo inteiro quando usa o tributo para fins extrafiscais. Quando usa o tributo como um instrumento de moldar o comportamento das pessoas. E a Constituição reconhece isso, inclusive com exceções explícitas relativas, né, a tributos com vocação extrafiscal, a legalidade, né, a possibilidade de que o Poder Executivo fixe as alíquotas desse tributo, reconhecendo a vocação desses tributos extrafiscal. Então, veja, o Estado, a Constituição, o sistema reconhece que é natural das pessoas tenderem a proteger o seu próprio patrimônio, tenderem a buscar formas de pagar menos tributos. Só que, quando se trata de questões de planejamento tributário, a validade desse argumento, que é natural do ponto de vista do uso extrafiscal do tributo, se torna abusivo. Então, quando a gente passa a debater questões de planejamento tributário, aquele dado que era inequívoco, que era natural do sistema econômico, passa a ser tido como um comportamento inadequado, um comportamento abusivo por si só. Veja, nós não estamos tratando aqui de situações em que o contribuinte é um sonegador contumaz, né? Ele mente, ele falsifica, ele diz que faz uma coisa e faz outra. Nós estamos tratando aqui do contribuinte que organiza suas atividades, que faz exatamente aquilo que declara, mas que faz daquela forma apenas com o intuito de pagar menos tributos, de diminuir os seus custos. Então, vocês, né, que são advogados, saíram da faculdade, talvez parte de vocês atue na advocacia, em vez de atuar como pessoas físicas, dando notas fiscais de prestação de serviço na pessoa física, constituem uma sociedade. E veja, talvez vocês não tenham interesse em ter uma atividade empresarial, mas vocês constituem a sociedade exatamente com a finalidade de estar sujeitos à tributação dos seus serviços na pessoa jurídica. Isso é abusivo? Veja, essa conduta de organizar as operações, seja da sua atividade profissional, seja dos seus negócios na sua empresa, de forma a economizar tributos, ela é por si abusiva, porque você tem capacidade contributiva de pagar mais na pessoa física. Você teria que pagar mais se você prestasse esses serviços na pessoa física, mas você opta por organizar a sua atividade de maneira diversa, com a pejotização da sua atividade. Você está violando algum dever implicado da Constituição
que lhe restrinja esse espaço de liberdade? Ou, ao contrário, a Constituição foi firme em estabelecer um espaço de proteção do exercício das liberdades, da ordem econômica, inclusive, do livre exercício de atividade profissional. Uma determinação de que você poderia confiar que só seria sujeito àqueles tributos estabelecidos em lei. Você, enquanto cidadão, não tem o direito de saber que só será cobrado por aqueles tributos que de fato estão previstos em uma lei? Veja que se eu defendo uma eficácia positiva da capacidade contributiva, mesmo fora daquilo que a lei estabelece de maneira precisa, eu estou defendendo que esse espaço de liberdade não existe. Que a Constituição teria vedado, cortado, delimitado esse espaço de liberdade. Que a capacidade contributiva seria uma condição necessária e suficiente à incidência tributária, em que pese a falta de fundamentação legal. Ah, então, não me parece que esse seja o sistema determinado pela Constituição. E isso da própria leitura do texto constitucional enquanto posto. A capacidade contributiva é um princípio previsto no nosso sistema, no artigo 145, parágrafo 1º, mas ela é uma condição necessária, mas não suficiente à incidência tributária, porque a incidência tributária passa necessariamente no sistema brasileiro por um estabelecimento em lei. Lei em sentido formal, sem possibilidade aqui de delegações legislativas, de interpretações analógicas, de consideração econômica, que permita uma extensão do significado decorrente da literalidade do texto para essas outras situações que seriam análogas, que seriam similares e que supostamente manifestariam a mesma capacidade contributiva. Então, veja que toda essa discussão, ela leva a uma permissividade de uma tributação baseada em princípios, em detrimento da lei, né? E com base em estándares marcados fortemente pela vagueza. Então, tem uma brincadeira, né, enfim, sobre, num livro sobre determinação, escrito pelo professor Humberto Ávila, que trata exatamente das placas de trânsito, né? Então, veja, eu posso ter placas que contêm regras, né? Atenção, não ultrapasse a velocidade de 100 km por hora. Mas eu posso ter placas diferentes. Não sei se alguém já foi para a Alemanha aqui, mas na Autobahn da Alemanha tem placas escritas: dirija de modo razoável. Não existe limite de velocidade lá. Você precisa dirigir de modo razoável. Veja, a nossa Constituição, ao tratar do sistema tributário, ela estabeleceu placas como não ultrapasse a velocidade, ou ela estabeleceu placas não dirija de modo irrazoável, não dirija de modo atípico. Porque a leitura que muitas vezes se faz do ordenamento jurídico brasileiro, quando se debate temas de planejamento tributário, é uma leitura que passa pela defesa desse tipo de estándar aqui, dessas placas vagas, né? Como se existisse uma determinação legal que pudesse ser implicada no sistema, que você só pode fazer operações típicas. Essa operação é anormal. Essa operação não é razoável. E se a gente for fazer um exame jurisprudencial das autuações sobre planejamento tributário, grande parte delas faz referência a esses termos aqui, né? Irrazoabilidade, anormalidade, operação típica, né? Então se incluem estándares de comportamento. Só que o problema não é que a nossa legislação é baseada nessa abertura, nessa vagueza que permitisse ao intérprete recorrer a esses estándares. Não, a nossa legislação é baseada em regras. Ela tem a velocidade permitida, proibida, obrigatória. Só que a gente ignora
a determinação da regra e, vamos dizer assim, reconstrói essa norma como se ela fosse uma norma baseada em estándares de comportamento, uma norma principiológica, uma norma aberta, né? Então, há uma complacência jurisprudencial, né, a esses expedientes argumentativos que se afastam do critério da lei, né, do critério do texto. Analogia, interpretação extensiva, consideração econômica. E isso ganha uma força retórica muito grande quando se adota essa premissa, né, do dever fundamental de pagar tributos, dessa eficácia positiva da capacidade contributiva. Então, e aí aqui para concluir, né, enfim, e a gente poder abrir aos debates, enfim, falar de temas que vocês mesmo possam me indicar que seriam importantes para a disciplina. Toda a discussão sobre planejamento tributário envolve questões muitas vezes altamente moralistas, né? Uma ideia de que economizar tributos, de que pagar menos tributos seria um comportamento amoral, né? Seria um comportamento abusivo do ponto de vista social. Mas veja, isso é relevante para a gente definir se existe ou não existe um dever fundamental de pagar tributos, se existe ou não existe um direito fundamental. Veja, eu posso achar um absurdo que um jogador de futebol, né, que um apresentador de televisão, que tem uma alta carga tributária, realize, organize suas atividades de maneira a pagar menos tributos, ou que pessoas muito ricas façam um offshore em algum lugar do exterior. Moralmente, eu posso ter diferentes concepções desses comportamentos, mas nós estamos discutindo questões do ponto de vista jurídico. Se esses comportamentos foram ou não foram permitidos, proibidos ou obrigatórios do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico. E muitas vezes nós levamos essa concepção para determinar que, como o sistema mais justo seria um sistema que não permitiria esse tipo de atuação, então, logo, ele deve ser reconstruído de forma que ele não permita. Então, nós tomamos um passo além, né? Da forma como muitas vezes nós gostaríamos que o sistema fosse, nós determinamos que ele já é assim, porque assim seria a forma mais justa dele ser, na nossa concepção. Então, há aqui um pulo importante, né, de uma desconsideração, me parece, da forma como o sistema constitucional brasileiro foi prescrito, das decisões que foram tomadas pelo Constituinte e que são muitas vezes ignoradas para a reconstrução desse sistema ideal, desse sistema que permita uma eficácia positiva à capacidade contributiva, que coloque a solidariedade, né, vamos dizer assim, numa posição sobressalente nesse sistema, em detrimento do reconhecimento da própria função material de princípios tidos como menores, como é o caso da legalidade, da liberdade, da segurança jurídica. Veja que, em verdade, uma boa parte dessa doutrina considera que legalidade, liberdade e segurança jurídica sequer seriam princípios, né? Seriam normas limitadoras do exercício do poder de tributar e que, portanto, não poderiam ser princípios, como se princípios não pudessem ter também uma eficácia bloqueadora do exercício de determinados poderes, né? Como se o fato de ter sido intitulado como uma limitação alterasse a sua eficácia normativa de promoção de um estado ideal de coisas. Não? Então, realmente, assim, a defesa, né, dessa teoria passa pela neutralização do texto constitucional da maneira como foi posto. Né? Então, de uma alteração, vamos dizer assim, na sua eficácia normativa, para transformá-lo, talvez, mais perto da maneira, por exemplo, como a Constituição alemã foi posta, com uma maior discricionariedade ao poder legislativo, ao aplicador, para a definição do modo do exercício do poder de tributar. Ao que me parece, não foi essa a decisão do Constituinte de 88, e muitas vezes essa decisão do Constituinte de 88
talvez seja ignorada, né, ou talvez seja suplantada pela ideia de um sistema ideal, né, político-financeiro, como é aquele construído pelo professor Casal Tanabás do ponto de vista do sistema português. Então, essa ideia de que o dever fundamental pode ser usado como um coringa, né, como uma carta que a gente tira ali e que resolve todos os nossos problemas e que vence, vamos dizer assim, se sobrepõe mesmo a regras constitucionais assertivas, né, cujo comportamento proibido foi expresso pelo texto constitucional, realmente me parece equivocado. Mas, gente, de novo, né, eu não estou aqui para convencer ninguém, vocês estariam muito melhor acompanhados do professor Sérgio André, numa posição, pelo dever fundamental de pagar tributos. É só para nós refletirmos sobre todos esses pontos e quando a gente reflete mesmo com base naquilo que a gente não concorda, os nossos próprios argumentos se tornam melhores. Essa seria aí a minha primeira parte. Professor Sérgio, vou parar de compartilhar aqui para a gente poder debater. Obrigado, professora Marta. Como eu falei, assim, é muito bom a gente ter a chance de falar, né? Até porque a gente acaba compreendendo melhor, né, as posições e, de repente, consegue superar algumas divergências que eu não acho que existem, né? Eu tenho ouvido falando muito isso, né? Acho que começou dizendo, né, que no fundo a gente tem leituras muito díspares de alguns aspectos da Constituição, ah, mas tem outras divergências que eu acho que ou são aparentes ou talvez não tão bem compreendidas, assim, né? Assim, E às vezes são apenas de grau. é, eu acho que de tudo que você falou até agora, assim, acho que existem algumas divergências que eu acho que a gente consegue, que aí são leituras completamente diferentes mesmo. A primeira delas, talvez até semana que vem a gente vai ter condições de fazer uma arbitragem, que eu não acho que a primeira parte do livro do professor Nabás seja uma idealização. Ele constrói o que seria a solidariedade e o dever fundamental de pagar tributos na Constituição portuguesa em vigor. Então, definitivamente não acho que ele tem uma primeira parte do que ele gostaria que fosse, uma segunda parte do que é. A minha leitura do livro dele é que, na linha do que eu venho sustentando, né, essa é uma discussão ambivalente, né, da mesma maneira que você deve proteger o dever de contribuir, você tem que proteger a liberdade, e essa ambivalência fica muito clara no livro dele, né, que começa falando de dever, mas depois volta para dizer, olha, mas isso tudo aqui é pautado por uma série de restrições ao Estado. Então, eu acho que é isso. Assim, a obra dele é marcada por essa ambivalência, mas eu definitivamente não acho que a primeira parte do livro seja uma idealização. Mas isso a gente consegue perguntar diretamente para ele na semana que vem. Eu acho que esse é um ponto interessante. Né? Da mesma maneira que eu não acho que a gente, quando traz essa teoria para o Brasil, e até é interessante, né? Porque se a gente for ver, tanto o Lobo Torres quanto o Marco, eles falavam em solidariedade no Brasil pré-Nabás. Né? O primeiro trabalho do Marco falando de solidariedade é de 1993. Né? Se eu não me engano, a tese do Nabás ela é de 98. O Ricardo, ele até a época, a gente não tinha linha de finanças públicas na UERJ na época, né? Ele era professor do direito, da linha de direito público, e ele foi, sim, talvez uma das primeiras pessoas a importar a tese do Nabás e começar a falar na tese do Nabás, da mesma maneira que ele foi um dos primeiros a trazer todo o debate sobre aquele livro de direito de dever, que é, esqueci o nome do livro, do Sunstein, do custo dos direitos, né? The Cost of Rights, se eu não me engano. Também foi um dos primeiros a trazer esse debate do custo dos direitos e tal. O Ricardo, mais do que o Marco publica, né, a base do pensamento dele em 98,
na primeira versão daquele livro de interpretação e planejamento, ou seja, meio que contemporâneo ao Nabás, né? Então, a espinha dorsal do pensamento do Marco, ela já estava dada quando o livro do Nabás ele foi publicado. Então, por mais que a gente acabe de alguma forma, né, gerando uma relação de influência, como se o trabalho do Nabás tivesse influenciado o que veio no Brasil depois, eu acho que assim, a teoria brasileira ela já estava se desenvolvendo em cima da Constituição e é, é, né, trazendo uma nova visão da Constituição de 88 e, de repente, incorporou esse debate da obra do Nabás, mas eu realmente não acho que tenha havido uma ordem de precedência, ou seja, primeiro veio Nabás e aí os autores brasileiros, opa, tem uma grande ideia, vamos importar. Né? Eu realmente não acho que a gente tenha importado a ideia do Nabás. Eu acho que ele ajudou, certamente ele influenciou, né? E talvez ele tenha influenciado talvez mais autores posteriores a esses dois primeiros, né? Talvez a mim, ao Marciano, talvez mais até do que o Ricardo e o Marco, que começaram, né, talvez, esse movimento. Então, acho que isso a gente tem algumas visões um pouco diferentes assim sobre a interpretação desses trabalhos originais. Né? Onde eu acho que a gente também diverge muito, e eu venho insistindo demais nisso, assim, eu certamente nunca defendi que você possa criar um dever tributário a partir do valor solidariedade. Isso não faz parte da minha produção. Né? Muito pelo contrário, né? Todas as vezes que escrevi sobre solidariedade foi para dizer que, olha, isso não tem nada a ver com deveres tributários. Hoje à tarde, por um acaso, eu vou participar de uma reunião do Ministério da Fazenda para falar sobre o PL do Imposto de Renda. Para mim, o PL do Imposto de Renda ele é o lugar típico do debate de solidariedade. Ou seja, você está no momento de edição, de produção legislativa, né, de desenho do sistema e de um possível redesenho da legislação do imposto de renda de forma solidária, né, tendo por objetivo levar mais carga tributária para quem tem mais capacidade econômica e eventualmente, menos carga tributária para quem tem menos capacidade econômica. Eu sempre fui um crítico muito grande de manifestações da Receita Federal, de autos de infração, que quando a gente vê estão se fundamentando, né, em solidariedade, em dever fundamental de contribuir. Eu acho que tanto a solidariedade quanto o dever fundamental, eles orientam a maneira como você vai estruturar o ordenamento. Muito mais do que é lógico, que de uma perspectiva axiológica você não deixa de influenciar o intérprete. Né? Mas, ao contrário, eu acho que de algum momento você falou isso, assim, de longe não me parece que a solidariedade e o dever fundamental sejam argumentos vencedores, ou seja, que eles sejam, né, super trunfos que resolvam os casos e tal. Né? E uma outra coisa que eu venho, a gente até brincou, né, que eu esqueci quem tinha feito a primeira aula, porque tinha sido eu mesmo, né, eu fiz no nosso primeiro encontro, né, eu fiz uma aula sobre evolução doutrinária e introdução ao planejamento tributário, né, e naquele encontro eu repeti algo que está nos livros de planejamento, no que eu tenho escrito sobre planejamento, que é, olha, o objetivo de não pagar tributo não pode definir um planejamento tributário questionável, artificial, ilegítimo, porque o objetivo de não pagar tributo é inerente a qualquer planejamento tributário. Ou seja, e é um objetivo plenamente legítimo você querer pagar menos tributo. Não é um objetivo eticamente condenável, nem moralmente reprovável. Ou seja, todo planejamento tributário ele começa com um DARF. Então, primeiro, você, em princípio, tem um dever de pagar algo em potência e você procura estruturar as suas atividades de forma a não pagar. Ou pagar menos, ou pagar depois. Né? Então, eu acho que isso é plenamente legítimo. Assim, nunca já está em xeque. Todo o meu debate sobre planejamento tributário está estruturado sob a premissa de que esse comportamento, né, que materializa o objetivo de não pagar, ele tem que ser real.
né? Então, é necessário que haja uma congruência entre o que eu digo que estou fazendo e o que eu efetivamente estou fazendo. Então, acho até que nessa aula eu usei como exemplo, né, um caso que eu acho muito claro, assim, né, do que é planejamento tributário, do que não é planejamento tributário. E aí depois seria legal até te ouvir sobre esse caso, né? A gente pode fazer essa, né, alguns anos atrás, eu tive uma situação profissional. A gente sabe, né, tem toda uma discussão sobre o pagamento de imposto de renda na fonte, sobre a importação de serviço técnico. Isso tem um pouco menos de 10 anos, e eu tinha uma empresa que contratava um determinado serviço de uma empresa nos Estados Unidos, né? E por contratar o serviço da empresa nos Estados Unidos, pagava 15% de imposto de renda na fonte na remessa. E a empresa americana, no caso, ela era, na verdade, uma empresa francesa, né? Então, a empresa, o grupo era francês, por um acaso, talvez até como era um setor de petróleo, né? Aquela coisa natural de repente, contratar de Houston, então contratava nos Estados Unidos, mas o prestador de serviços era francês. E naquela época a gente tinha há pouco tempo, né, sido editado uma solução de consulta da Receita Federal reconhecendo que pagamentos para a França não tinham imposto de renda na fonte. Então a gente tinha uma situação que eu estou pagando para os Estados Unidos e recolhendo 15%, ao passo que eu tenho a própria Receita Federal dizendo, olha, essa mesma coisa aqui, se você remeter para a França, é zero. Então, na época, eu falei, olha, por que você não contrata da França? Né? E aí eu uso, a partir daí, eu trago duas hipóteses, né? E chego a conclusões diferentes dependendo da hipótese. Então, a hipótese 1, imagina que quando a empresa procura o prestador de serviço e fala, olha, eu quero contratar esse serviço na França, porque estou pagando 15% de imposto aqui e não devia. Então, imagina que a resposta é, maravilha, a gente então encerra esse contrato aqui, você contrata a empresa francesa, né? A empresa francesa vai te prestar o serviço e você economizou tributo. Por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu não quero pagar 15% de imposto. Tem algum problema nisso, em ter feito isso porque eu não quero pagar 15% de imposto? Nenhum problema. Quando eu olho a relação que se instaurou depois disso, eu tenho a empresa brasileira contratando uma empresa francesa que presta o serviço, que tem infraestrutura para prestar o serviço. Ou seja, existe uma congruência fática, né, entre o que eu coloquei no contrato e a realidade. A empresa francesa me presta serviço. Para mim, isso é um exemplo típico de um planejamento tributário legítimo, cujo objetivo último era não pagar tributo. Nenhum problema. Agora, imagina que na mesma situação, né, ao questionar a empresa em Houston, a resposta fosse, olha, a gente só faz esse serviço aqui dos Estados Unidos. Né? A nossa base de petróleo é aqui, Houston é a capital, né, uma das capitais mundiais do setor de petróleo. A gente só presta esse serviço aqui. Porém, você poderia contratar a empresa francesa e a empresa francesa vai ter uma relação intercompany aqui com a empresa em Houston e a gente vai te prestar o serviço. Você vai estar fazendo um pagamento para a França formalmente e você usa o seu tratado. Né? Para mim, esse caso já deixou de ser um planejamento tributário legítimo. Nós estamos com o mesmo objetivo, não pagar 15%, só que nesse caso, quando eu olho a relação que se estabeleceu entre a empresa brasileira e a empresa francesa não presta o serviço, a empresa francesa ela não tem a infraestrutura para prestar o serviço, o que existe entre Brasil e França é um contrato sem substrato na realidade. E quem está efetivamente prestando serviço é a empresa americana. É como era antes, né, de eu mudar a estrutura contratual. Para mim, e por isso que eu até venho dizendo, assim, a nossa celeuma sobre interpretação, e aí a minha grande pergunta para você, e assim, seria o que eu realmente queria entender da tua teoria, porque é o que eu costumo dizer, né? Todo mundo vê que existe um limite do que existe uma fronteira, né? Eu venho insistindo assim que no fundo a grande diferença entre as teorias é onde está essa fronteira a partir da qual
aquilo que você fez deixou de ser um planejamento tributário legítimo? Né? Você falou assim, às vezes é uma questão de grau. Eu acho que no fundo, se a gente quiser chamar isso de uma questão de grau, né, eu acho que o que nós temos são fronteiras diferentes, mas toda teoria vai ter uma fronteira. Né? E aí, eu acho que seria muito legal tentar entender onde é que está a fronteira da sua teoria. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um autor como o professor Desgandra, eu acho que a fronteira da teoria dele, por tudo que eu já li, ela é muito restrita a você ter problema com os documentos em si. Provavelmente ele olharia essa segunda situação, em que eu tenho um contrato com a França, mesmo que a França não esteja fazendo nada e tudo, e diria: não, existe um contrato que, pelo direito civil, é válido, logo, isso ainda está dentro do que é um planejamento tributário legítimo. Realmente é uma fronteira diferente, é um marco diferente do meu. Mas eu acho, e esse acho que é o ponto principal para a gente refletir, que em nenhum momento a divergência fundamental, né, para a vida real, né, são as nossas diferentes visões de mundo sobre a Constituição. Eu acho que a gente tinha que conseguir entender melhor, né, a gente, que eu digo como doutrina, né, e acho que às vezes a gente, como fica muito preso nos a priori teóricos, que são talvez mais interessantes e geram mais debate e divergência, né? A gente tem falhado muito em deixar claro, né, para quem na ponta tem que tomar a decisão, quais são as fronteiras das nossas teorias. Eu tenho tentado muito no que eu tenho feito sobre planejamento tributário nos últimos anos, focar menos no debate axiológico, menos nesse debate de direito de economia, dever de pagar, e mais em tentar cada vez mais deixar claro qual é a fronteira da minha teoria. E você comentou o marco, né? O marco realmente, se a gente for ver na terceira fase dele, é o que eu costumo dizer, né? Ninguém concorda com a terceira fase do marco. Né? Eu acho que talvez hoje mesmo ele esteja cada vez mais próprio se distanciando da terceira fase da teoria dele. E aí, realmente, se você olha a terceira fase, talvez ela seja o oposto da fronteira que a gente disse do Ives. Né? Se a fronteira do Ives ela é muito ampla, né, para a liberdade de economia legítima, talvez a fronteira da terceira fase ela seja muito restritiva. Né? Embora a terceira fase, a terceira fase, sim, é algo idealizado, né? Sem nenhuma concretude, né? Porque dependeria de uma implementação super específica do parágrafo 116, que, né, realisticamente, não me parece que tem muita chance de acontecer. Né? Então, assim, acho que resumindo isso e te passando a palavra para a gente fechar essa primeira parte contigo, o que eu diria, assim, de tudo que a gente falou, e óbvio, eu acho que, como eu falei, a gente tem divergências de visão de mundo que são normais, e eu acho que tem umas questões assim que às vezes são atribuídas a essa teoria, e mais, assim, a teoria ela não é um monolito, né? Eu não penso exatamente como o Marco, que não é exatamente a mesma coisa que era o Ricardo. A gente tem divergências razoáveis, né? No outro dia, eu assisti uma mesa do IBDT e o professor Chueire fazia uma fala, e Chueire dizia: não, eu estou criticando aqui aquela doutrina. Eu não vou falar quem é, porque vocês sabem quem é aquela doutrina. Aí eu olhei assim, mas quem é aquela doutrina? Assim, é o Marco, sou eu, é o Lobo, é o Marciano. Sei lá, não sei quem é aquela doutrina, né? Porque por isso que às vezes eu sei que a gente não tem muita tradição, às vezes, de dar nome e sobrenome, e eu faço muito isso, às vezes as pessoas, de uma certa maneira. Mas se você não dá nome e sobrenome, as pessoas não sabem nem com quem você está dialogando, né? Para poder lá olhar. E como você falou, acho que no final das contas, né, nós estamos todos aqui trazendo ideias, né? Para que as pessoas peguem alguma coisa de um, de outro, concordem com um, com o outro. Né? E eu achei muito engraçado. Eu disse, não,
Primeiro que ele falou assim, aquela doutrina, em algum momento ele fala isso, né? Não, eu não preciso nem dizer quem é, todos sabem quem é. Aí eu falei assim, porra, eu não sei quem é. Quem que é aquela doutrina? Coloca no chat. Né? Eu não sei quem é. Me explica esse troço, né? E lá, nessa fala, foi um dia que o Foloni foi lá fazer uma fala sobre solidariedade, e ali você viu que o Chueire, né, pelo menos nessa fala, o Chueire já deu uma. Disse, não, 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 eu entendi que eles não defendem a tal doutrina, né? Não defende deveres com base na solidariedade, mas tem uma pegadinha nisso, e aí começou a desenvolver uma espécie de teoria conspiratória de que a doutrina, eu vou me deixar fora desse negócio, porque eu não sei quem eu vou dizer que sempre o Marco, né? Será que era o Marco? É, é, mas assim, eu acho que talvez o que seria um grande ponto assim de redução de falsas divergências, né? Era ouvir um pouco de você isso, assim. Eu sei que, bom, acredito que existe uma fronteira na sua teoria. Acho que toda teoria sobre planejamento acaba tendo alguma. Até quando eu escrevi aquele livrinho que chama Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada, eu fiz o livro em cima do Sampaio Dória, da professora Isabel, do Sacha, do Hugo, muito para mostrar que, olha, assim, a fronteira desses autores, por mais que quando a gente começa um debate mais ideológico, as nossas divergências sejam muitas, a fronteira desses autores estão muito próximas da minha. Eu tenho repetido assim, hoje, talvez o meu conceito de simulação preferido em toda a literatura seja do Sampaio Dória. É mais próximo do que eu penso, do que é a simulação. Então, assim, acho que é isso. Toda teoria tem uma fronteira. E aí eu queria entender um pouco a sua. Não sei se o caso que eu usei ele te ajuda de alguma maneira a dar concretude, né, sobre o que é a sua maneira de ver. Eu até já falei, eu não sei se um dia a gente tiraria isso do papel. Eu falo há bastante tempo que assim, se a gente conseguisse pegar alguns casos desses hipotéticos, né, e aí fazer uma grande obra convidando as pessoas a analisar os casos, né? E de falar, olha, nesse caso aqui é ok porque tal coisa, nesse caso aqui não é ok porque isso aqui é uma simulação, ou que o valha, né? Eu acho que a gente conseguiria começar a contribuir mais, né, para quem está lá na ponta tendo que decidir casos complexos, né? E que às vezes vão pegar só o nosso debate teórico e não vão conseguir fazer muito com isso. A gente está aqui, hoje estamos aqui com o Efigênio e o Jesse, né, que são conselheiros do CARF, que tem essa função lá em Glória, né, de resolver essas questões. Mas é isso. Marta, a palavra é sua de novo, a gente conclui essa parte e aí depois ainda temos um tempinho para conversar. Boa, obrigada. Talvez assim, vou tentar seguir a ordem dos seus comentários. Acho que talvez se eu dei uma ideia equivocada, né, de que, por exemplo, a doutrina do professor Marco Aurélio Greco seria toda baseada no casal Tanabás, certamente não, né? Enfim, ele tem vários escritos anteriores, até aquele livro sobre solidariedade e tributação, que tem vários autores que escreveram, também é anterior, né? É um livro muito bom sobre planejamento tributário, né? Que tem a base da teoria de vários autores que já escreviam naquela época. E, certamente, o professor Ricardo Lobo Torres, com a sua jurisprudência dos valores, embora não fosse tão explícito relativamente a questões de planejamento tributário, toda a sua teoria construída, né, sobre a forma de pensar o sistema já demonstrava uma ideia de hierarquização, vamos dizer assim, dos princípios, né, com uma ordem hierárquica, axiológica, que era muito marcante da teoria dele e que é muito anterior à teoria do casal Tanabás. Acho que a teoria do casal Tanabás acabou, assim, juntando a fome com a vontade de comer, né? Ela casou muito bem com isso que já estava sendo produzido, especialmente no Rio de Janeiro, e acabou, assim, viralizando, né? Porque o título, professor Casalta foi muito feliz nesse título, nem ele imaginava que ele seria tão conhecido no Brasil, né? Com a escolha do título dessa obra. Eu acho isso muito engraçado, né? Eu sempre falo com ele sobre isso. Professor, o senhor é a melhor pessoa de inventar título na face da Terra. O senhor deveria inventar o título de todas as teses, porque eu nunca vi conseguir fazer um título que tenha viralizado tanto, né? Que tenha, enfim, se tornado até uma
doutrina aí, né? Enfim, um grupo monolítico, que certamente não é um monolítico, é uma massinha de modelar, né? Mas, enfim, assim, eu acho que ele acabou dando nome, né, assim, e ganhando uma notoriedade muito grande, embora, evidentemente, já existissem fundamentos e até alguns que me parecem isolados, especialmente do Ricardo Lobo Torres, frente à posição do professor Casal. Bom, olha, assim, veja, embora você não concorde, né, enfim, que se criariam deveres tributários a partir da solidariedade, é um fato inequívoco que se implica dessa teoria, essa ideia, né, dessa teoria, e aí aqui da teoria do dever fundamental de pagar tributos, tá? E na prática, no sistema brasileiro, quando a gente olha para as autuações e olha para a jurisprudência, se tem reconstruído que existiria sim, né, essa possibilidade de ponderação desses valores no caso concreto, ainda que na ausência de lei. Né? Então, embora essa não seja a sua posição, e, enfim, aqui me parece que há, né, uma concordância entre nós, é isso que vem sendo reconstruído. Né? Certamente eu estou de acordo com você, que a solidariedade ela é justificação do nosso sistema. Então, ela serve de, né, critério ético para a gente decidir que agora as pessoas que ganham até R$ 5.000 vão ser isentas do imposto de renda. É aqui que a solidariedade tem que entrar, né? Na hora da gente tomar as decisões legislativas, com base no poder legislativo democraticamente eleito, para definir qual é a carga tributária que vai ser mais justa dentro do nosso sistema. Né? E aqui, certamente, ela tem um papel essencial. Né? É ela que justifica a gente aumentar a carga tributária das pessoas que ganham mais, das pessoas que ganham acima de R$ 50.000, né? No exemplo da lei que você está discutindo, mas, enfim, tantos outros exemplos que nós temos, né? ITCMD, a gente tem um ITCMD baixíssimo, né? Que do ponto de vista da solidariedade também não se justificaria aqui em São Paulo, por exemplo, nem progressivo é 4%, não sei como é que é no Rio de Janeiro, se já é progressivo, mas veja que em São Paulo, sequer progressivo é, né? Então, se eu ganho uma herança de R$ 1 bilhão e se eu ganho uma herança de R$ 100.000, eu estou sujeita aí à mesma alíquota do imposto de transmissão causa-mortes, o que não se justifica do ponto de vista da solidariedade. Veja, essa ideia, né, de que eu tenho um objetivo legítimo de não pagar tributos também não me parece que há uma concordância do grupo de autores que defendem o dever fundamental de pagar tributos, né? Eu acho que essa talvez seja uma posição sua, né, enfim, que eu reconheço, mas que a maior parte dos outros autores que defendem essa ideia não compartilhariam dessa mesma ideia. Tá? Evidentemente, não significa que eu tenho um direito absoluto a economizar tributos, e eu acho que talvez essa seja a grande questão da sua fala, né? É claro que há um limite. Veja, o limite está em dizer que eu fiz alguma coisa e não fazê-lo, né? Então, aqui, se eu tiver uma discrepância entre aquilo que eu relato e eu formalizo que eu fiz e aquilo que eu de fato faço, evidentemente que me parece que eu tenho um problema de simulação ou de dissimulação aqui, em virtude dessa discrepância entre aquilo que é dito e aquilo que é efetivamente praticado. Eu não sei, sinceramente, se o seu exemplo é o melhor, porque eu fiquei com a impressão, no seu exemplo da importação de serviços, que a empresa existe na França, que simplesmente a pessoa que presta o serviço técnico específico se encontra nos Estados Unidos, mas que eu posso contratar a empresa francesa, que ela tem uma sede, que ela é organizada, que eu faria um contrato do ponto de vista do direito francês, assumindo todos os riscos inerentes à contratação, à tomada desse serviço com a França, com base nas regras francesas. Então, se eu assumo esses riscos, se eu faço de fato um contrato com a empresa francesa e ela subcontrata outra empresa para prestar esse serviço, não me parece que isso seja problemático, a não ser que exista de fato essa regra de que eu não posso subcontratar o serviço, que não me parece que essa regra seja de fato existente, eu teria que reconstruir ela aqui nesse caso. Veja que seu exemplo me lembrou muito a pejotização, né? Então, veja, se eu, Marta, eu não tenho, eu não queria prestar o serviço, não queria ter uma empresa, mas eu escolho fazer uma empresa para prestar meu serviço de advocacia. Faço isso na minha casa. Faço isso sem secretária. Faço isso sem uma estrutura operacional que seria diferente da estrutura que eu teria como pessoa física. Então não existe essa empresa. Então, assim, essa empresa, então, ela é uma empresa só de papel? Porque, veja, isso praticamente o que você está me dizendo é que nesse segundo caso eu também não teria que reconhecer a empresa como existente. O que é um ânimos empresarial aqui? Veja,
Eu não posso ter feito uma empresa, assumido os riscos inerentes a essa atividade empresarial, ter documentado essa empresa como existente, emitido as notas como uma empresa, por que essa empresa não existe? Né? Então, realmente, eu tenho uma dificuldade de estabelecer o limite como esse substrato da realidade. O que? Calma. Bom, eu não estou prestando serviço pela empresa, se a empresa é devidamente formada, se eu assumo todos os riscos da constituição dessa empresa, se ela está formalizada de maneira adequada conforme o ordenamento jurídico vigente. Esse substrato da realidade, é um substrato da realidade criado pelo intérprete, então eu tenho uma certa dificuldade com esse substrato da realidade. Talvez a minha maior questão é, claro, a formalização dos documentos, mas também a existência e assunção dos riscos inerentes à formalização daquela atividade daquele modo. Né? Eu preciso assumir os riscos de verdade de que aquilo esteja feito daquela maneira e que eu vá sofrer as consequências daquela maneira, né? Então, se acontece alguma coisa no meu contrato com a França, eu vou ter que discutir isso no direito francês, com base nas regras francesas, com base no ordenamento jurídico vigente lá. Não me parece que eu possa dizer que esse é um contrato de papel, né? Que esse é um contrato que poderia ser objeto de desconsideração. Mas, claro, talvez a gente tivesse que esmiuçar um pouco essa realidade para saber se a gente não estaria mais próximo aí de concordar, dependendo do modo como isso for efetivado. Talvez a grande dificuldade do nosso livro em potencial, Sérgio, é que sem os dados fáticos fica difícil tratar de casos de planejamento tributário. Né? Porque se a gente concorda de antemão que eu tenho liberdade do exercício de organização das minhas atividades para economizar tributo, de antemão a gente vai estar com base nas mesmas questões, nós vamos precisar de dados fáticos para determinar se a gente vai concordar que aquilo é realidade ou não é realidade. Né? Talvez a gente tivesse que escolher um caso, né? Talvez uma pejotização, enfim, né? Algum caso paradigmático existente, que existam os dados fáticos para ser estressado por vários autores, acho que seria muito inteligente, muito interessante, especialmente para a leitura das pessoas interessadas. Não sei, eu acho que eu tratei de todos os pontos, mas se não tratei de Não, alguma, a gente foi pode. sim. Esse livro, ele existe, né? Eu sempre faço referência. A gente tem esse livro de 2007 que foi organizado pelo Douglas Yamashita, em que ele Isso. funcionou assim, né? Ele deu uns casos e os autores comentavam, né? Eu sempre achei que a gente tinha que, em algum momento, refazer aquele livro com casos mais atuais, E né? tinha aquele cadernos tributários, eles faziam mais ou menos isso, né? Aqueles Ali eram antigos, umas né? perguntas, né? Mas eu acho que É, casos assim, dizendo, olha só, está aqui o caso, me diz o que você acha. pode, não pode. Eu Aham. acho que aquele foi um livro. E assim, a pejotização, eu acho que ela é um tema, de uma certa maneira, viciado pelo artigo 129, né? Eu Não, acho que mas a gente sem o poderia tratar de artigo um caso anterior. sem o artigo 129, eu teria grandes dificuldades com a pejotização. Eu não preciso ir nem muito longe. Se eu olhar a minha realidade, né? Eu tenho um escritório, somos duas pessoas, uma atividade de parecerista, né? Que é uma atividade personalíssima. Pessoal, Se eu não tivesse o artigo 129 estabelecendo que eu posso, né, sujeitar a tributação de imposto de renda de pessoa jurídica, eu entendo que a minha atividade ela teria que ser tributada integralmente no IRPF, mesmo que eu me estruturasse numa pessoa jurídica, né? não, mas veja, aí existe uma grande divergência, né? Porque, para mim, por exemplo, essa é uma norma expletiva, né? Enfim, que simplesmente reconhece o exercício, o livre exercício da atividade econômica. Então, veja, talvez aí tenha, assim, seja uma Eu questão. teria dificuldade. Eu até acho que comentei isso com o pessoal aqui, na época que a Lei 11.196 foi editada, é uma lei de 2005, né? Eu tinha, sei lá, 27, 28 anos, e eu era orientando do professor Ricardo Lobo Torres no doutorado. É, E eu lembro que um dia ele me liga no escritório e a pergunta dele era exatamente essa. Ele disse assim, você acha agora? Você acha que agora, então, eu posso tributar os meus pareceres na pessoa jurídica? Porque até então, eu não acredito que ele tributava? pagava no IRPF, ele pagava.
pessoa Na pessoa física, né? física, Para ser coerente, talvez, com até a a linha doutrina doutrinária dele, dele. né? E ele falou assim, mas a partir de agora parece que está ok. Eu falei, professor, eu acho que a partir de agora é exatamente isso. A lei mandou fazer. Vai Vá em lá. frente, seja feliz. Né? Não há nenhuma, como eu disse, não há nenhuma limitação ética que você não utilize. Embora eu Sim. acho que o Marco até hoje tribute os seus pareceres como pessoa física. A minha, não tenho nenhuma informação oficial, mas pelo que eu já ouvi de mercado até hoje, Marco, eu acho que é Tá mais. bom. Mas eu sem Não, mas artigo eu acho, 129 eu teria dificuldades de. eu acho isso coerente com ele, né? É, Com a teoria, eu acho. eu acho que eu sem artigo 129 teria dificuldades de concordar com esses casos de pejotização. E aí, considerando que eu sou alguém que constantemente defende que ele tinha que ser revogado para o pavor das pessoas, né? Eu acho o artigo 129 uma cicatriz no sistema tributário nacional, uma indução completamente equivocada. Mas ainda assim, já que ele está lá, né? Mas veja, sinceramente, eu acho que ele não mudou nada, porque continua a questão de se a empresa não existe, né? Se eu, assim, se eu digo que fiz a empresa e ela é uma simulação, que é o que vem acontecendo, ainda temos autuações desse Sim, tipo, né? Direito de imagem, por exemplo, especialmente de atletas, essa é uma discussão que se renova assim, anualmente, mesmo depois do 129. Tanto que aquela ADC 66 é uma ADC totalmente desnecessária, né? Porque assim, o que que ela diz? Olha, tem que fiscalizar. Tu vai ter que olhar para o caso concreto e me dar os dados para avaliar se ele se aplica ou não se aplica, né? mas ó, fica a ideia, quem sabe, de recuperar um livro como esse de 2007. Boa. Professora Marta, agradeço demais a sua vinda aqui hoje. A gente encerra aqui essa parte mais expositiva para passar para nossos debates e paro a gravação, mas te agradecendo demais por passar esse pedaço de manhã aqui com a gente. Muito obrigado. Imagina, a honra é minha.